quero convidar você a compartilhar comigo da leitura bíblica que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 11. No último livro da Bíblia, fácil de localizar, só começar ao contrário, você já vê a última página mesmo. Apocalipse 22, versículo 11. O texto bíblico diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Pai, obrigado pela palavra do Senhor, que foi inspirada pelo Senhor através do Espírito Santo a homens que escreveram. E esta revelação foi dada a João, na ilha de Patmos, há quase 2000 anos atrás. E nós queremos hoje pedir a iluminação do Teu Espírito para compreender o Teu recado. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Ninguém discute sobre a autoria do livro de Apocalipse a João, o apóstolo chamado o apóstolo do amor, o apóstolo amado. E João, por um período da sua história, ele foi exilado. Não tem o contorno de por que ele foi exilado, mas foi uma atitude do imperador que tomou uma decisão e expulsou algumas pessoas para essa ilha chamada Patmos. Esse tipo de uma prisão considerada um lugar para perigosos. E João, como um cristão que foi, e o cristianismo se tornou uma ameaça muito grande para o Império de Roma. Interessante que João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Todos os demais foram martirizados, cumprindo aquilo que Jesus tinha dito em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas mártires, sereis meus mártires, sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha é mártir. E foi assim que aconteceu com todos eles, exceto João e Judas, que se suicidou. Agora, parece que ele ficou um período lá de 18 meses, os historiadores dizem isso. A ilha tinha 13 quilômetros de comprimento e 7 de largura. Fica no mar Egeu, perto da Turquia. E quem vinha de Roma era a rota para ir até Éfeso, passava pela ilha de Patmos. Disse que depois um outro imperador, diferente de Domiciano, que tinha expatriado algumas pessoas, agora vem um outro imperador chamado Nerva, que ele cancela isso e retorna essas pessoas que haviam sido levadas para lá. Então as sentenças de Domiciano foram anuladas e o Senado romano decretou o retorno então daqueles que tinham sido injustamente expatriados, e devolvendo também as propriedades dessas pessoas. E João foi um desses contemplados. E João, ele voltou para Éfeso. É assim a história que a gente tem. Mas não se sabe dizer se ele recebeu as revelações em Patmos e escreveu lá na ilha, ou se ele recebeu as revelações em Patmos e escreveu em Éfeso depois. Não se tem definido isso. Mas acontece que as revelações foram interessantes do livro de Apocalipse, porque é interessante notar que na própria ilha tem algumas características climáticas que dão uma ideia apocalíptica. Por exemplo, é comum lá fenômenos climáticos como as nuvens brancas muito grandes, trovões e relâmpagos, granizo, arco-íris e também um mar que é mencionado em 22 vezes no texto de Apocalipse. A ilha possui uma praia que provavelmente poderia corresponder a Apocalipse 13:1, quando diz: vi a besta que emerge do mar. E terremotos e atividades vulcânicas também fazem parte daquela ilha. Mas o livro de Apocalipse faz um resumo, uma síntese, um desfecho
histórico. Apocalíptico é tirar o véu. Só que o livro é cheio de metáforas, cheio de imagem simbólica, que muitas vezes a gente não entende. Mas existem 4 formas de interpretar o Apocalipse. Tem a forma que a gente chama preterista, a outra forma futurista, a outra forma historicista e a outra forma idealista. Quando alguém dessa corrente preterista interpreta o Apocalipse, ele entende que todos os eventos que aconteceram foram eventos históricos do passado. Aqueles que têm uma visão futurista, ele interpreta o Apocalipse como eventos que vão acontecer no futuro, exceto os 3 primeiros capítulos dentro dessa corrente de interpretação, que falam de igrejas específicas, que são as 7 igrejas do Apocalipse, que historicamente elas existiram. E essas pessoas têm uma interpretação mais literal do livro. Então, se está escrito lá que um dragão surgiu, eles vão imaginar e que isso vai acontecer no futuro. A outra forma de compreensão é historicista. Quando ele diz assim que o livro de Apocalipse trata de eventos históricos e as profecias estão se cumprindo ao longo da história. Então, não só daquele passado, mas durante todo esse processo histórico, as profecias estão se cumprindo. E a ideia idealista da interpretação de Apocalipse é uma ideia de que tudo ali é alegórico, tudo que está no livro de Apocalipse é simbólico e só mostra um padrão de eventos que vão ser repetidos durante a história. E esse livro foi escrito com uma ideia de encorajar as pessoas. Por quê? Vocês já viram aquelas pessoas que vão contar o filme e já dão um desfecho da história? Na Bíblia é assim, nós já temos o veredito final. Nós já sabemos como é que vai ser a consumação do século. A palavra de Deus já não deixou nebuloso isso. Já disse como é que vai ser a consumação. O mal vai ser extinto, o mal vai ser aprisionado. Está lá, tanto o inferno, a morte e o diabo vão ser jogados no lago de fogo. Então tem um destino definido dentro da história bíblica. Então o bem vai prevalecer. Existem novos céus, nova terra. E o livro de Apocalipse ele encerra mostrando aquelas pessoas que sofrem no Império Romano e que sofrem durante toda a história, que existe um veredito final, que é o triunfo de Deus, o triunfo do bem sobre o mal. Então o texto que lemos, independentemente da linha de interpretação que você adotar, se seja historicista, preterista, futurista ou idealista, ele é uma verdade atemporal, serve para todos os momentos, porque para mim essa forma como vamos entender Apocalipse 22, 11, 12, 13, como a gente leu, a gente vai perceber que pode ser aplicado no passado, pode ser no futuro, no tempo histórico e também em alguns aspectos de ideais. Eu quero dar um tema para a nossa reflexão de hoje, como discípulos proféticos em um mundo caótico. São diferenciados. Diferente e diferenciado parece que são a mesma coisa, mas não são. São num certo sentido de trazer um contraste entre uma coisa e outra, mas o diferente traz uma conotação entre o neutro e o negativo. Já o diferenciado é alguma coisa mais elogiosa, é uma exaltação. Por exemplo, quando você disser, nossa, aquela pessoa é diferenciada, o que você está querendo dizer? Que aquela pessoa é um destaque. Quando você diz alguma coisa relacionada com diferenciado, você está dizendo é algo distinto, destacado, é algo raro, é algo singular, atípico, que se distingue dos demais. Eu estava fazendo uma pesquisa para fazer alguns estudos ou preparando algumas coisas e eu me deparei com esse versículo de Apocalipse. Eu achei interessante porque começa assim, continue injusto a praticar injustiça e continue imundo na sua própria imundícia, e continue o justo a praticar a justiça e o santo a santificar-se. Eu falei, mas por que será que Deus está dizendo isso? Será que Deus é conivente com que aqueles que são injustos e imundos continuem nessa prática? Porque eu tenho certeza que Ele quer que os santos e os justos continuem nessa prática. Mas, e com relação a esses que são aqui qualificados como injustos e como imundos? O que ele está querendo dizer, essa foi a clareza para o meu coração, é que na história da humanidade você vai encontrar sempre pessoas nessas duas dimensões.
umas pessoas que vão praticar a justiça e vão buscar a santificação, mas um outro grupo de pessoas que vão continuar na injustiça e também na imundícia. Então, eu quero pensar que os discípulos proféticos são diferenciados em termos de 4 significados: a qualificação, a expectativa do futuro, o procedimento dele e a prestação de contas que tanto um como o outro terão que fazer ou terá que fazer. Em primeiro lugar, os discípulos diferenciados, eles assim o são na qualificação. Quando você usa essa palavra qualificação, você vai perceber que um dos significados dela é avaliar, classificar, ato ou efeito de qualificar, ou seja, atribuir uma qualidade ou um título a algo. E nesse texto, para mim, tem 2 qualificações muito claras: dos justos e que são santos, e dos injustos, que também são chamados de imundos. Todas as pessoas do mundo, de todas as épocas, são qualificadas em 2 grupos, ou um ou outro. Nós vamos encontrar várias referências nas Escrituras que não existe uma terceira via, porque hoje se comenta muito isso em política, né? Vamos para uma terceira via. Mas nas Escrituras, Jesus conta a parábola das 2 portas, uma porta estreita e uma porta larga, estreita. Um caminho apertado, mas um caminho espaçoso. Jesus diz de um destino que leva à vida eterna e outro que leva à perdição. Você vai encontrar nas Escrituras sempre essa dicotomia: a verdade versus mentira, a vida versus a morte. Vocês vão encontrar a salvação e a condenação, o céu e o inferno, o bem e o mal, o santo e o profano, o justo e o injusto. Então não existe aqui uma terceira via. E o que a gente percebe é que então este discípulo qualificado, ele pode ser declarado injusto e imundo, ou justo e santo. O injusto é aquela pessoa que não procede com o que é direito. O injusto é aquela pessoa que não tem princípios éticos, não tem princípio moral, age com ilegalidade, com arbitrariedade, tudo que é das normas ele desrespeita. Ele vive e anda na prática da iniquidade, da perversidade. Ele está ausente e alheio à verdade. Até para esse pessoal não existe verdade absoluta. E aqui a gente entra num conflito muito grande, porque quando nós estamos qualificando esses injustos, nós estamos dizendo que a gente convive no dia a dia com esse tipo de pessoas e que existe uma influência muito forte para que essas pessoas que são denominadas justas também enveredem por esse caminho. Ele se comporta de forma perversa, ele vive no erro, no pecado, ele prejudica, ele causa dano, ele comete delitos, ele viola a lei, ele pratica a maldade. Da mesma forma que ele é injusto, ele também é imundo. Imundo no sentido de falta de asseio, sujo, repugnante. E é uma palavra forte, mas é porco, esta é a palavra. Uma pessoa imoral, impura, uma pessoa indecente nos pensamentos, na forma de pensar e na forma de viver. É uma pessoa desprezível, poluída, maliciosa, uma pessoa manchada e maculada. Esse é o imundo. Agora, contrastando, tem o justo. Por isso que ele é diferenciado. Inclusive a palavra grega para justo é dikaio. E quando fala em justo é adikaio, quer dizer antônimo, contrário a justo temos o injusto. O justo é aquele que procede segundo as normas. É aquele que está atento à lei de Deus. Ele vive de acordo com a justiça, com a moral, com a equidade, com a razão, com o direito. É a pessoa proba, é o probo, o direito, o íntegro. Age de forma moral, correta e imparcial. Ele é um indivíduo que guarda os mandamentos de Deus, que está atento à palavra do Senhor. E ele é irrepreensível, sem culpa, e ele quer andar nesse caminho da integridade. Pensa, sente e age de acordo com a palavra e a vontade do Senhor. Certa feita, está registrado isso no livro de Jó, que Satanás compareceu diante de Deus, e Deus faz uma pergunta para Satanás: você viu meu servo Jó como um reto, íntegro,
temente e que se desvia do mal. Então o Senhor dá o atestado de probidade para Jó. E o que Deus quer encontrar na raça humana são pessoas qualificadas como justas, mas também pessoas qualificadas como santas. Por quê? O santo é o indivíduo respeitável, o indivíduo honroso, o indivíduo que age de forma casta, recatada, pura na forma de viver. Aquele que está em harmonia com a constituição divina do universo moral. A palavra santo é separado, é consagrado, e esse é o propósito de Deus. Ele tirou você, inclusive Paulo usa uma expressão muito forte, ele te desarraigou do mundo perverso, ele tirou você pela raiz, arrancou algo abrupto desse mundo perverso, porque Deus está preparando um povo santo. O Salmo 1 faz a seguinte exclamação: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E esse santo será como uma árvore plantado junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz vai prosperar. Mas os injustos, os imundos, os perversos não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso que o perverso não prevalecerão na congregação dos justos. Então, o discípulo profético, ele é diferenciado nesse sentido, de andar na equidade, na probidade, na integridade, na honestidade, na justiça e na santidade. Ele contrasta com o injusto e com o imundo. Em segundo lugar, os discípulos proféticos são diferenciados no que se refere à expectativa do futuro. E aqui é interessante você perceber que no mundo caótico que a gente vive, que é marcado, a gente está cansado disso e a gente não aguenta mais receber mensagens, e você escuta fake news, mentiras, falsidades, perversidades, injustiça, incoerência e impunidade. Não dá para a gente conviver num mundo assim, se você não se posicionar dentro da justiça e do direito. E a gente vive num mundo cheio de impunidade. Eu me recordo que alguns anos atrás foi feita uma anistia aqui em Dourados, no município do IPTU. Então, as pessoas que foram inadimplentes, que não pagavam o IPTU, elas foram anistiadas. O que aconteceu no ano seguinte? Ninguém pagou. Vai ter anistia. Porque quando você trabalha dessa forma, sem punir, você avacalha a situação. E a gente vê isso de forma muito nítida na nossa nação. A impunidade está gerando alguns temores, algumas inquietações. E a gente vê esse mundo caótico marcado por egoísmo, em que o certo se torna o errado e o errado se torna certo. Há esse mundo de interesses pessoais acima dos interesses coletivos. E a gente vê isso nitidamente nesse período de política. Por conveniência, pessoas fazem aliança de uma forma... Eu chego aqui para o Ricardo, você é um cafajeste, você é um mentiroso, você é um sacana, você é um ladrão. Aí daqui a pouco, faz uma sociedade comigo. Está certo esse tipo de comportamento? E foi o que vocês viram. Falaram tudo de uma pessoa e depois eles vêm, mas estamos juntos, né? Então isso é tremenda falta de coerência. Mas é a marca do mundo que vive na indecência, na perniciosidade e vive na imundícia. Mas quando a gente pensa nesse mundo caótico marcado por isso, aí tem que resplandecer a luz. Porque Deus colocou você para ser o contraponto na história. Deus chamou a sua igreja para ser essa protagonista da justiça, da santidade. Por isso que há uma cobrança muito grande em cima da minha vida e da sua vida como discípulo de Jesus, porque você tem que marcar e confrontar os poderes, sejam políticos, sejam econômicos, sejam espirituais, com a mesma estipe que Jesus confrontou.
Jesus confrontou Roma, não com armas, com violência, mas Jesus confrontou pela sua vida. A gente acabou de cantar aqui, lindo, lindo, lindo és. Aí eu falei, puxa vida, mas lá em Isaías 53, diz que não vimos nele aparência alguma. Ele era desfigurado e ele foi o mais desprezado. A imagem visível de Jesus era dessa pessoa sofrida na cruz. Mas o coração lindo, gracioso, escancarado. Então nós precisamos, nesta realidade de mundo caótico, nos colocar como pessoas que comecem a declarar duas coisas. Porque tem muitos que estão com medo, muitos cristãos, muitas pessoas do mundo estão assustadas. E você começa a trazer a palavra de consolação, meu irmão, fica tranquilo, um dia a morte será tragada e a vitória vai acontecer. Saiba de uma coisa, meu irmão, todas essas coisas vão passar, existe uma eternidade, tem sofrimento, tem dor, tem desgraça, mas no céu é paz, alegria, regozijo no Espírito Santo, não tem mais lágrima, não tem mais sofrimento, tem a presença do Senhor. Você tem medo de apagão, você tem medo de escuridão, você tem medo de trevas, quem está em Cristo Jesus, a própria glória dele vai iluminar a cidade. Então a primeira coisa é trazer palavra de consolo e conforto para um mundo desesperado. Mas a segunda coisa, que é papel nosso, é falar mais do Apocalipse e dizer, a ira de Deus vai se manifestar, o juízo de Deus vai acontecer e todos serão desnudados diante da sua presença. Ninguém vai esconder, ninguém vai contar mentira, vai ser fulminante falar do juízo de Deus. Não brinquem com Deus. Há um texto das Escrituras que diz, terrível é cair na mão de quem? Do Deus vivo. O mundo precisa ouvir essas duas abordagens. Consolação para aqueles que estão sofrendo e precisando de um toque da graça, mas declaração de juízo para aqueles que são malandros, expertos, corruptos, perversos e malignos. Vai ter juízo. Por isso que Jesus diz aqui, eis que venho sem demora. Ah, Jesus, mas vem logo, está muito complicado. Essa palavra declara que Jesus vai gerar nas pessoas essa expectativa de que Ele venha. Venho quer dizer, vou retornar, vou aparecer de forma abrupta, inesperada. Eu vou me apresentar, virei a público e irei mostrar e estabelecer. Sem demora, quer dizer rapidamente. Já se passaram 2.000 anos que Jesus, quase 2.000 anos que Jesus disse isso. Mas para Ele, como um dia vale 1.000 anos e 1.000 anos um dia, a questão temporal para nós fica delicada, mas para Ele não. Então a palavra de alerta, de precaução e um chamamento a você, a sua constante, permanente, contínua vigilância. Eis que venho sem demora. Por 5 vezes no livro de Apocalipse nós encontramos essa expressão. Ele diz, arrepende-te. E se não venho a ti sem demora, arrepende-te. Apocalipse 3:11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. 22:7, eis que venho sem demora, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras de profecias desse livro. O próprio texto que lemos, versículo 12, venho sem demora e comigo está o galardão. E o 22:20, que é o penúltimo versículo da Bíblia, Jesus ratifica, enfatiza, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, de forma objetiva, concreta, real, contundente, eu venho, sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Nós temos que pensar nessa declaração de Jesus, que nos leva a uma outra palavra aramaica, que é Maranatá. Essa expressão aramaica significa, vem Senhor Jesus. Nós encontramos essa expressão, essa palavra, uma vez só, que está lá no livro de Gálatas. E esse texto nos fala, Coríntios 16:22. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, maranata, quer dizer, vem Senhor Jesus. Esse dia é o dia de juízo, e nós temos que proclamar isso. É o dia da restauração da ordem, a restauração da paz, de colocar as coisas no eixo.
Eu estava ouvindo na vinda de manhã cedo para Bonito, nós tínhamos uma galera hoje lá no encontro de famílias no Hotel Zagaia, e a gente estava voltando bem cedinho para o primeiro culto aqui. Eu estava escutando o livro de Apocalipse e fala justamente disso. O Senhor será implacável, Ele vai fazer a Babilônia, que representa um mundo pervertido. Pessoal, esses dias atrás, que dia que o Flamengo jogou? Quarta-feira. Eu acordei de madrugada, mas eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu escutava um barulho do inferno. E era o pessoal comemorando ali perto do Erasmo Braga. Mas é isso aí mesmo, um barulho do inferno. Umas coisas tumultuadas, horríveis. Eu não estava discernindo o que era. Sabe que a Babilônia vai cair, porque tem gente que está focada só nessas coisas. Tem gente que só vive pensando nas coisas do mundo. E a palavra do Senhor diz: pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai, porque a sua vida está oculta juntamente com Cristo. Então, quanto mais você conhece de Jesus, mais você conhece de si mesmo. Por isso que o discípulo profético, ele é diferenciado, porque ele tem uma expectativa do futuro não nebulosa. O injusto e imundo, sim, é terrível, é fogo do inferno, mas para o justo e santo é a bênção da eternidade na presença de Jesus. Em terceiro lugar, o discípulo profético é diferenciado no sentido de procedimento. E aqui nós estamos falando de conduta, de comportamento, da forma como você age, da postura e das suas atitudes. Parece que o injusto não muda, por isso que ele diz: continue. O imundo não muda e vai continuar fazendo assim. E o santo e o justo, alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, também vai continuar nessa rota. Para mim, sabe o que eu entendi? Independentemente de qual cenário político, independentemente de como vai ser o mundo no futuro, continue você sendo justo e andando em santidade, porque você vai encontrar sempre esse contraponto na história. Tem muita gente que vai continuar na injustiça e continuar na imundícia. Nós não podemos fraquejar. Veja que Paulo descreve, quando se fala continue fazendo a injustiça e sendo imundo, o injusto faz assim. E ele começa a descrever, Paulo, as obras da carne, que dá uma ideia aqui como Jesus está trazendo essa revelação. Ele diz assim: as obras da carne são conhecidas, são escancaradas, estão aí para todo o olho perceber. Quais são? Prostituição, a impureza, a lascívia, que são os desejos, a idolatria, feitiçaria. Quando a gente lê essa lista de pecado aqui, a gente coloca esses caras lá longe, parece que não tem ninguém de nós incluído aqui. Mas você sabia que esse negócio de procurar horóscopo tem a ver com feitiçaria? Tem crente que lê horóscopo e fica sabendo o que tem do meu futuro. Tem gente que fala o que tem de dar a mão para uma cigana para ela ler o meu futuro, fazer algumas coisinhas esquisitas de simpatia, e você, sem perceber, está mexendo numa linha de feitiçaria. Mas tem inimizade. Inimizade não é você tá bravo com o Putin e você é um ucraniano, não é só isso. Mas se você fica arrumando encrenca com o teu vizinho, se você tem inimizade dentro da sua própria família, você se encaixa. Isso é obra da carne. Aqui fala de porfia, pessoa que fica contendendo, encrenqueiro. Esta pessoa que sente ciúmes, iras, explosões, discórdias, dissensões e facções. Quando se fala de facção, a gente lembra do PCC. Tudo certo, tem essas facções, mas às vezes tem grupos que aconteceu na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, de Pedro, e eu sou de Cristo. Então grupos panelinhas, grupos fechados, isso é facção. E se você vê isso dentro do meio do povo de Deus, você tem que minar esses negócios. Por quê? Isso é obra da carne. É obra da carne a inveja. Por que ele? Eu não eu. A bebedice, a glutonaria. E ele descreve e amplifica essa descrição de pecados e obras da carne, quando ele diz: e coisas semelhantes a estas, as quais eu vos declaro, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas só... E olha, a mentira é uma característica terrível, que depois a gente, lá no final desse livro, Jesus vai dizer que a mentira vai deixar as pessoas fora do céu. Mentiroso não entra no céu. Agora cá para nós, quem é que está falando a verdade quando você escuta os debates? Não é uma pergunta?
É uma pergunta que você tem que fazer e pode dizer para quem quer que seja. O mentiroso, o lugar que lhe compete é o lago de fogo. Está lá nas Escrituras. E o mundo vai de mal a pior. Mas há um convite para essas pessoas que querem andar nas obras da carne, porque lá em Isaías 55, há uma palavra de Deus através do profeta, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele não quer que você continue injusto na injustiça, não quer que o imundo continue a se sujar, mas Ele quer que se converta, para que você continue praticando a justiça e agindo em santidade. Então é importante que você discirna que o discípulo diferenciado, ele tem essa postura diferente da injustiça, porque ele continua na prática da justiça e da santificação. Eu conversava numa reunião sobre esse assunto, era uma reunião dessa semana de uma liderança da igreja regional aqui, e alguém comentou sobre esse texto que o povo de Deus é chamado para ser o contraponto, porque se existe o injusto, o imundo, você foi chamado para ser justo e santo. E isto equilibra o mundo, senão estava descompensado. Mas em alguns momentos na história há um desequilíbrio, porque a injustiça e a perversidade amplia tanto e diminui o número de justos e números de pessoas em santidade. Aí o que Deus faz? Ele intervém, ele se torna um contraponto. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? O que foi? A perversidade ampliou, ele veio como contraponto e aniquilou toda a imoralidade e decadência. Lembra nos dias de Noé? O que ele fez? Lembra na história, não sei se você sabe, quando Israel invadiu Canaã, ele disse: Israel seria instrumento de justiça contra aqueles povos. E sabe o que Deus fez também? Quando dentro do povo de Deus, de Israel, a perversidade ampliou e o número de justos e santos diminuiu, ele trouxe a Síria e ele trouxe a Babilônia para fazer o contraponto. Então, cuidado com isso. A ideia é de que esse discípulo profético, ele no seu procedimento, ele vai viver na justiça de Deus, vai olhar para o mundo não somente no aspecto econômico, político, diplomático, mas vai perceber, grave isso, a luta espiritual que está por detrás disso. Eu fiz uma pesquisa esses dias atrás num lugar, e vou fazer aqui, não, foi ontem, lá no Zagaia. Quantos estão vivendo nesse período político tenso e se sentindo meio perturbado? Eu queria fazer essa experiência com vocês. Quantos de vocês estão vivendo esse período de apreensões nessa questão política? Levante a mão. É uma grande maioria isto. Por quê? Porque não é só aspecto econômico, político, partidário. Para mim, é uma das eleições mais sérias no âmbito espiritual. Por isso nós temos que orar para que Deus dê clareza e discernimento. Eu assisti um documentário sobre a águia e o leão, Winston Churchill e o grande nazista Hitler. E é interessante quando você vê que esses dois líderes, e compara, eles foram contemporâneos. E é interessante você, é um documentário muito legal, vale a pena assistir. A oratória desses homens. Hitler, ele dominava a plateia pela oratória. E Churchill também. Ele representando a Inglaterra e combatendo a ameaça nazista. Muito interessante. Quando eu vi esse cenário, eu falei: meu Deus do céu, parece que essa história está se descortinando. Alguns anos atrás eu estive na Venezuela. Na época Hugo Chávez era o presidente. Todos os dias, à tarde, 2 horas de discurso dele na rádio. Todas as pessoas ouviam. E olha só uma trajetória que a gente tem vivido. Eu falei: Deus me ajuda a discernir as vozes para saber. Cuidado com as retóricas, com as oratórias, para que a gente não seja ludibriado. Então busque em Deus uma clemência. O povo de Deus é chamado para buscar o reino e a justiça, santificar-se. Quem subirá ao monte do Senhor? E Paulo diz: torna-te padrão
tipós é a palavra, seja o tipo, o padrão dos fiéis na palavra, no trato, no espírito, na fé, no amor e na pureza. Seja você o procedimento seu irrepreensível. Eu achei interessante que alguns anos atrás eu vi uma ilustração que eu queria trazer para vocês. É um pastor lá da região da Califórnia, e essa corda é muito comprida. E ele mencionou o seguinte, que a sua vida é esta corda aqui, muito extensa. Só que ele diz o seguinte: esse tempo que você está vivendo, e alguns devem ter aqui 20, 10, 40, 50, 57, 60, 70, 80. Tem gente que tem mais de 80 anos e está aqui dentro. Esse é esse período seu aqui, ó. Os seus 80 anos de vida, os seus 90 estão aqui. E o que você fizer nesse período de vida vai determinar toda a sua eternidade. É sério isso. É muito sério. Por isso que você tem que ser diferenciado na sua qualificação. Você tem que ser diferenciado na sua expectativa de futuro. Mas você tem que ser diferenciado no seu procedimento, no seu jeito de ser. Muda, meu irmão. Se você é uma pessoa abastada, o que é ser diferenciado? Você é generoso. Você não quer só para você. Se você é uma pessoa dotada, compartilhe esse dom. Se você é uma pessoa simples, aprenda a viver de forma humilde. Como Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. E por último, o discípulo diferenciado também o é na prestação de contas. O Senhor aqui diz sobre isto. Versículo 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Quando falo em galardão, a primeira coisa que vem na minha mente é algo bom. Mas galardão não é só algo bom, é uma recompensa de acordo com aquilo que você fez. Por isso que no texto bíblico aí, que você leu comigo no início, e eu volto a repetir, de Apocalipse 22, 12, eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas isso não é do Velho Testamento, viu, crente? Aqui é do Novo Testamento, da época da graça. Tem muita gente que fala, posso pintar e bordar na época da graça, tudo é liberado. Não! Eis que trago comigo o galardão, e tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que você planta, você colhe. Diga para a pessoa do seu lado, saiba você que você plantar, você vai colher. Ele vai retribuir segundo o que ele recebeu. A impunidade terá fim. A recompensa para os justos e o castigo para os ímpios vão entrar em vigor. Pedro, ele descreve que todos haverão de prestar contas diante daquele que é competente para julgar vivos e mortos, segundo as suas obras, segundo o seu procedimento. E é interessante que Paulo fecha no texto de Romanos, quando ele diz assim, que o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Ele diz assim, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, aos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Novo Testamento. Prestação de contas. Dia do juízo vai ser classificado. Aquelas qualificações iniciais vão ser evidentes. E a retribuição vem. E glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Quem é que disse isso? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e último. E o versículo 14 e 15 ele encerra dizendo assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Não pula muro, não carrega dinheiro na cueca,
não compra ninguém. Hoje teve uma cena muito triste, eu não sei se vocês acompanharam o noticiário. O Jefferson, que é aquele que denunciou o mensalão, ele foi visitado pela Polícia Federal, ele recebeu esse pessoal à bala. Num certo sentido a gente fica assim, puxa, não poderia fazer isso. Mas ele está dizendo, esse mundo do jeito que estamos vivendo, a impunidade, ele pega, chama o ministro do Supremo Tribunal Federal, a forma indecorosa como eles têm trabalhado, e de fato está assim. Aí ele se posicionou dessa forma, ele falou, só vou sair daqui morto. E aí está toda uma mobilização, uma articulação. Vocês viram essa notícia? Quantos viram essa notícia? Uma notícia para vocês verem o mundo que a gente está vivendo. Que terrível, que triste, que às vezes abuso de autoridade de algumas certas pessoas. Que tendência, que parcialidade, que corrupção. E aí a gente fica aí, meios de comunicações sendo aí tolhidos, e a gente está passivo. Assista A Águia e o Leão, vocês vão ver o que aconteceu tanto na Inglaterra quanto também na Alemanha. Vocês vão tirar suas conclusões. E esse texto diz assim, e vão entrar na cidade pelas portas. Fora da cidade ficam os amaldiçoados, os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que praticam a mentira. Não brinquem com Deus. Quero convidar você a se colocar em pé. Não existe terceira via. Ou é ou não é. Ou é quente, ou é quente ou frio, não tem jeito. Ou você é justo, ou você é santo e puro, ou você é imundo. Pronto. Só que, como gente diferenciada que quer servir ao Senhor Jesus, nós temos perspectiva de futuro. Nós cremos nisso. Essa classe que vive a vida para o amanhã, vive na gandaia, vive na farra, vive para curtir o hoje. Nós vivemos curtindo hoje, mas vislumbrando o futuro. E nós sabemos que um dia a gente vai prestar conta. Há um texto de Eclesiastes que fala para o jovem: jovem, recreie-se na tua mocidade, faça todas as coisas que você desejar no seu coração. Só que depois tem uma vírgula e tem uma conjunção adversativa. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Vai ter prestação de contas no dia do juízo. Todas as coisas vão ser desmascaradas para a vergonha de muita gente. Que você seja encontrado com esse grupo que vai receber o galardão de Deus e vai entrar pela porta. E não vai ser barrado e ficado para fora. Essa canção é uma oração. Se você quiser fazer essa oração, cante de coração. Estou rendido aqui, Senhor. Minha vida dou. Que eu seja um discípulo diferenciado nessa geração.